Yeah. Yeah. Lucre R$2.000 com os melhores palpites e bilhetes para essa terça-feira, dia 7/10/2025. Mas eu tô peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, tá esperando que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites e bilhetes para vocês. Além dos palpites, a gente tá fazendo sorteio todas as semanas. O ganhador desse domingo já foi pago, o dinheiro já tá na conta dele e o próximo pode ser você. Então chama aí, comenta bastante, não esquece de ativar o sininho, deixa o like, pois comentando você já participa automaticamente dos nossos sorteios, ok? Então se inscreveu, deixa o like, vamos lá fazer os melhores palpites e bilhetes. Maravilha, começamos aqui logo de cara utilizando um joguinho da Série B, mas antes tenho que avisar que entramos no período da tão temida data FIFA e com isso reduzem os jogos. Apenas algumas ligas continuam mesmo na data FIFA: Série B, Liga Argentina e acho que talvez a Liga Colombiana. São poucas ligas que continuam na Liga no período de data FIFA, beleza? Começamos aqui usando esse joguinho da Série B. Temos 3 jogos no total para essa rodada. Temos o Amazonas enfrentando o Criciúma, Goiás e CRB, e temos o Botafogo de São Paulo enfrentando o Paysandu, confronto dos desesperados, pois atualmente o Paysandu é o lanterninha com 26 pontos e o Botafogo de São Paulo está na 18ª com 29 pontos, ok? O Botafogo tem a pior defesa da competição, 46 gols sofridos, uma diferença de 10 gols para a equipe do Paysandu, que só tomou 36 gols, ok? A média do Botafogo é de quase 1.3, 1.5 por jogo. Para essa partida entre Paysandu e Botafogo eu não peguei gols, é um confronto que daria sim pra gente buscar gols, pois os últimos 4 confrontos, na verdade os únicos 4 jogos entre eles, pelo menos 3 bateram a linha de over 1,5, um mercado que eu vou utilizar, que eu tenho certeza que talvez você concorde comigo, é o mercado de cartões. Vamos começar lá pro 2022. Em 2022 um confronto na casa do Paysandu pela Série C, foram 4-1, no caso 4-1 pro Paysandu, 3 cartões no primeiro tempo, isso mesmo, só 3 cartãozinhos no primeiro tempo, que coisa boa. Em 2024 pela Série B, foi no total 4 cartões no primeiro tempo, isso mesmo. Novamente em 2024 na casa do Botafogo, foram no total 3 cartões no primeiro tempo, e agora recentemente no primeiro turno foi 2 cartãozinhos. Então a linha de over 1,5 cartões bateu em todos os jogos entre Botafogo de São Paulo e Paysandu, e é isso que eu vou buscar. Peguei para ambos os times, no caso ambos os times não, para bater a linha de over 1,5 cartão no primeiro tempo, para sair 2 cartãozinhos no primeiro tempo e para a partida não sair 12 cartões no jogo. Você pode remover essa questão de menos de 12 cartões e deixar apenas para sair 2 cartões no primeiro tempo, a odd vai ficar 1.57, mas se você adicionar ela até que aumenta um pouquinho, vai para 1.61, beleza? Um bilhetinho bem bonito, eu gostei, uma entrada bem legal, hein? Para esse jogo, claramente com cara de empate, vou buscar 1-1, placa exato entre Botafogo e Paysandu, jogo com uma carinha de empate bem interessante. 1-1 para esse jogo, bilhete com odd 1.61, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora lá para o Paraguai e também para a Colômbia, temos aqui 2 jogos interessantes. Pela Copa do Paraguai temos o Cerro Porteño jogando em casa contra a equipe do Sol de América, e pela Copa da Colômbia temos a equipe do Deportivo Pereira enfrentando o Envigado. 2 joguinhos interessantes, vamos lá. O jogo do Deportivo Pereira e Envigado eu achei bem interessante, pois os últimos 5 jogos entre eles, todos bateram a linha de over 1,5, que loucura, em jogo para muitos gols, mas
vou evitar, vou buscar só um golzinho nessa partida, tá bom demais. Não é legal a gente arriscar tanto, buscar 2 golzinhos, principalmente que a odd tá bem alta. Vamos buscar para sair um golzinho, independente de quem seja, e menos de 5,5 gols na partida, ok? E o jogo do Cerro Porteño versus a equipe do Sol da América, claramente o Cerro Porteño é favorito para vencer essa partida. E a gente vai buscar essa linha a favor da equipe do Cerro Porteño, ok? Lembrando que é jogo pela Copa do Paraguai. Últimos 5 jogos na casa do Cerro Porteño contra o Sol da América de 2022 para cá, Cerro Porteño marcou em 4 e o único jogo que ele não marcou foi no empate de 0-0 aí pela Liga Paraguaia na 7ª rodada em 2024, ok? Mesmo assim, Cerro Porteño marca bastante em casa. Então, para esse jogo, claramente um gol do Cerro Porteño tem muito valor, tá com uma odd alta, eu não sei o porquê, talvez ele possa utilizar um time alternativo por conta que é 8ª de final, mas eu vou buscar um golzinho da equipe do Cerro Porteño, tem valor para essa partida, hein? Então o jogo do Cerro Porteño a gente vai buscar um golzinho para a equipe da casa, e o jogo do Envigado versus Deportivo Pereira, um gol independente de quem seja, e para sair no mínimo menos de 5,5 gols na partida, para não sair 6 gols no jogo, ok? Vamos agora aos placares exatos. Primeiro jogo do Envigado e Deportivo Pereira, confronto complicado, cara. Mas para esse jogo eu vou buscar alguma coisinha a favor do Deportivo Pereira. Eu vou buscar para ele vencer por 1-0 a equipe do Envigado. Deportivo Pereira jogando fora de casa. E o jogo do Cerro Porteño, claramente como o Cerro é favorito, a gente vai buscar mercado a favor da equipe do Cerro Porteño. Vamos buscar para ele meter 2-1 na equipe do Sol da América, hein? 2-1 placa exato pro jogo do Cerro Porteño. O bilhete está com a odd 1,52. Um bilhete bem simples, bem legal e bem favorável na minha percepção. E claramente dá sim pra gente buscar esse ruinzaço. Lembrando que no ao vivo fica mais interessante, pois no ao vivo essa linha do Cerro Porteño a odd pode aumentar. Você pode buscar no ao vivo também, ok? Então, bilhete bem legal, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Liga Colombiana, a gente tem o Milionário jogando em casa contra a equipe do América de Cali. Que jogaço esse jogo do Milionários, hein? É um confronto pesado aqui pela Liga Colombiana. Tá na parte de encerramento, hein? Ambos na parte de encerramento não vem tão bem. O América de Cali tá na 14ª colocação com 14 pontos e o Milionários na 16ª, ambos empatados com 14 pontos. Jogando em casa contra o América de Cali, o Milionários vem de 1, 2, 3, 4 vitórias e um empate, aí não perde há 5 jogos em casa, tanto contra o América de Cali contra outras equipes aqui, vem de 3 vitórias e 2 empates de 0-0. Então quando ele não consegue vencer, ele empata, ok? E é de 0-0. Então para esse jogo, a gente vai dar uma arriscadinha, vamos buscar um golzinho, independente de quem seja, ok? Principalmente com o América de Cali, últimos 5 jogos em casa. Ele perdeu 3 por 1-0, perdeu por Fortaleza, por Aliança e por Bucaramanga, e venceu a equipe do Júnior Barranquilla e do Deportivo Pasto. Então é jogo pra gente buscar um golzinho e under escanteios, ok? Eu peguei essa linha de menos 5,5 cantos na partida, achei interessante no primeiro tempo, na verdade, perdão, menos de 5,5 cantos no primeiro tempo, achei bem favorável para não sair 6 escanteios no primeiro tempo. Peguei essa linha, juntando com um golzinho aí, temos um bilhete com odd 1,50, cara, um bilhete bem interessante e bem favorável. Agora, placar exato para esse jogo do Milionários, eu vejo aqui que dos últimos 5 jogos em casa, os placares que mais bateram foi 2-1 pro Milionários. Teve 2 jogos em 2023 que bateu 2-1 seguido, e o mais recente foi no empate de 1-1. Eu vou aproveitar que o América de Cali não vem tão bem assim, vem de 2 vitórias apenas fora de casa e 3 derrotas, e vou aproveitar que o Milionários vem muito bem em casa, vou buscar a favor do Milionários. Vou pegar a placa exato 2-1 Milionários para vencer a equipe do América de Cali. Milionários jogando em casa, acredito que tem muito valor, achei favorável esse jogo do Milionários, hein? Tem valor. Então a gente vai buscar aí, hein? Então, placa exata pro jogo do Milionários, 2-1 Milionários, e o bilhetinho tá aí em sua tela. Menos de 5,5 cantos no primeiro tempo, e para sair um golzinho na partida, independente de quem seja, ok? Então bilhete com odd 1,50, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win.
E para finalizar, temos aqui mais 2 jogos da Série B, confrontos pelas primeiras colocações, cara, isso mesmo. Temos Criciúma e Amazonas, Criciúma que atualmente tá na 3ª colocação com 50 pontos. Se vencer pode ir a 53 e ultrapassar o Goiás e o Coritiba, que atualmente o Coritiba tá na 1ª colocação com 53 pontos. Então pode assumir a liderança dependendo do critério de desempate, ok? Então vai pegar o Amazonas que tá na vice-lanterna. Então provavelmente o Criciúma é a favorita a vencer. O bizarro é que as casas estão colocando um jogo parelho. É tanto que a odd para a vitória do Criciúma tá 2,57 e a odd para a vitória do Amazonas 2,65. Isso na Bet365. Na Betano a odd tá parelha, cara. Então não faz sentido um time que tá na 3ª colocação tá quase a odd parelha aí com o time que tá na vice-lanterna, ok? É um jogo que você tem que ter cuidado, mas também que dá para buscar alguma coisa, principalmente que a equipe do Criciúma fora de casa tá invicta a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Daria tranquilo pra gente pegar um empate anula Criciúma ou uma dupla hipótese. Criciúma também é interessante. Para essa partida do Criciúma peguei para sair um golzinho independente de quem seja, pois no primeiro jogo o Criciúma venceu por 3-2 o Amazonas no primeiro turno, um jogaço, saiu 4 cartões, 5, 6, saiu 6 cartões na partida e a gente vai buscar novamente essa linha de cartões. Então um golzinho independente de quem seja no jogo do Criciúma em mais de 2,5 cartões é favorável. Agora o outro jogo é mais interessante ainda. Temos aqui o Goiás jogando em casa contra a equipe do CRB. Goiás aqui que em casa, nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias, uma derrota para o Botafogo de São Paulo e o empate de 0-0 para o Atlético Goianiense. Aquela derrota pro Botafogo de São Paulo custou caro. Goiás, que estava na 1ª colocação, viu o Coritiba se distanciar e agora tá com 53 o Coritiba, cara. É complicada a situação do Goiás, ele precisa vencer, pois logo no cangote tem Atlético Paranaense e a equipe do Criciúma. Então é necessário o Goiás vencer. Mas para essa partida, eu aproveitei que os últimos 5 confrontos, entre eles CRB, ele marcou em todos os jogos, isso jogando em casa, e peguei um golzinho da equipe goiana. Então Goiás para marcar contra a equipe do CRB e busquei também mais de 1,5 cartões na partida para sair no mínimo 2 cartãozinhos. Então bilhete bem simples, o bilhete mais fácil do dia é esse do Goiás e CRB. O jogo não pode terminar 0-0, nem o do Criciúma, nem o do Goiás, cara. Mas tirando isso, o bilhete é bem simples de dar win, a linha de cartões vem batendo tranquilamente, então a gente pode ficar tranquilo nessa questão de cartões nos 2 jogos. Ok? O bilhete ficou com odd de 1,50. Eu poderia aumentar esse bilhete pegando uma dupla hipótese Criciúma, que também é interessante, também é legal, ou pegar um handicap mais 2 Criciúma, também tem valor. Mas a gente tá falando de Série B, tomem cuidado nessa questão, time brasileiro aí adora trollar. O Cruzeiro ontem acho que empatou com o Sport, cara, empatou 1-1 com o Sport, começou perdendo a partida, empatou. Então tem que ter cuidado, pode ser vice-lanterna ou lanterna, temos que ter cuidado nessa questão. Então bilhete com odd de 1,50. Agora bora de placares exatos. Para esse jogo da equipe goiana, Goiás contra a equipe do CRB. CRB aqui alguns jogos perdeu por 1-0, outros perdeu por 4, 3 gols de diferença. Eu vou buscar 2-1 Goiás contra a equipe do CRB. E o jogo do Criciúma, eu vou colocar um jogo difícil. Eu vou buscar 1-0 Criciúma para vencer fora de casa aí, hein? Então 2 joguinhos bem interessantes. Anota aí para não esquecer. Jogo do Goiás e CRB, 2-1 Goiás para vencer a equipe do CRB e tomar um golzinho também. E o jogo do Criciúma, 1-0 Criciúma jogando fora de casa, hein? Então bilhete com odd de 1,50, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Então não esquece de comentar o que acharam dos bilhetes, lembrando que é data FIFA, a gente tá pegando leve nos bilhetes, tô procurando os melhores jogos para trazer os melhores bilhetes para vocês. Mas lembrando, tomem cuidado, cara, o risco de zebra aumenta quando se trata de data FIFA. Daqui uns dias vai começar aí as seleções jogarem, então a gente vai ter que utilizar essas seleções, Inglaterra, Alemanha e
Itália, essas seleções que adoram entregar, deixa eu ver, Bélgica mesmo, então só de pensar desanima, então tomem cuidado, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, comenta, pois comentando você já participa dos nossos sorteios automaticamente e eu leio todos os comentários, isso mesmo, já tem inscrito aí que eu já decorei até o nome de tanto comentar aí nos vídeos, cara, tem vários inscritos aí, maneiro, top demais, ok? Então comenta, se inscreve, deixa o like que eu tô vendo tudo aí. Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui tropinha, tamo junto família.